Olá pessoal, boa noite. Aqui é a jornalista Elisa Robson de Brasília. Hoje, 17 de outubro de 2021 e agora 11h30 da noite. Pessoal, vim aqui para a gente conversar sobre uma notícia muito importante hoje que passou aí o dia inteiro vários canais, né, trazendo à tona essa informação e que ela tem aí suas implicações muito relacionadas com tudo que nós estamos acompanhando, né, todo esse quebra-cabeça imenso aí em relação a essa malha na América Latina que envolve partidos de esquerda, né, financiamento ilegal de partidos, a posição lá de Nicolás Maduro, a Venezuela como a raiz de uma série de ações aí muito suspeitas e que agora estão relacionadas diretamente com ações criminosas. Cada dia que passa, né, gente, mais ações criminosas estão vindo à tona, tá, gente? Então nós vamos falar aí sobre o Alex Saab, que amanhã vai depor na Justiça da Flórida, né? E ao que tudo indica, pelo histórico, por tudo que nós acompanhamos até aqui, e a história dele começa com mais detalhes em junho de 2020, tá? Não foi exatamente agora que a história dele aí tá circulando. E eu vou retomar com vocês um pouquinho para vocês entenderem, ok, gente, onde possivelmente tudo isso vai dar, né? Quais são as consequências, onde tudo isso vai chegar, tá bom? Então acho que agora já chegou bastante gente aí, vamos lá, né, gente? Vamos começar, mas porque hoje eu entrei um pouquinho tarde, né? Tinha tanta informação e tanta coisa aí acontecendo que eu precisei juntar as informações. Beleza, pessoal? Já chegou bastante gente. Então vamos lá, aqui na live da página do Facebook Jornalista Elisa Robson, tá, gente? Estou informando porque a live está circulando aí em muitos canais, então o pessoal sabe onde me encontrar, onde a gente pode se encontrar. Ok? Vamos lá. Alex Saab é o operador financeiro de Nicolás Maduro, segundo a justiça norte-americana. Ele é o testa de ferro, segundo a Interpol, né? Segundo todas as investigações que estão sendo feitas, ele era o quê? O testa de ferro de Maduro. Então ele conhece em detalhes todas as transações financeiras, ele operou muitas coisas aí que eu vou detalhar para vocês do regime de Nicolás Maduro, inclusive com países vizinhos, governos aliados dele, e ele entregou muita coisa, né? Talvez tenha entregue tudo aí para a justiça americana em troca do quê? De redução das penas. Então, como é que foi essa história, né? Como é que chegaram até isso? E eu tô ressaltando que ele entregou detalhes para os agentes norte-americanos por um motivo, porque acho que foi a Folha que deu agora há pouco, alguém deu aí agora há pouco na mídia, dizendo que ele estava se negando a entregar informações, e na verdade não é bem isso, tá, gente? Então eu vou explicar para vocês. Agora realmente, assim, Maduro está cada vez mais perto de um grande strike, né? Venezuela, Maduro, governo, o regime ditatorial de Nicolás Maduro está muito perto aí de ser derrubado, tá, gente? Estamos acompanhando a história, né, do El Podio Carvajal, lá na Espanha, que então era o chefe da inteligência, e agora nós temos a história de Alex Saab, que era o operador financeiro do regime de Nicolás Maduro e que foi extraditado. Alex Saab, na verdade, gente, ele é colombiano, tá? Ele não é venezuelano, ele é colombiano. Mas o que aconteceu? Como é que foi essa aproximação? Em 2011, ele teve o primeiro contato com o governo de Hugo Chávez, né? Foi onde ele começou a escalada dele, dentro de toda essa trama aí que envolve narcotráfico, né, terrorismo, financiamento e dessas ideologias todas da esquerda. Então começou lá em 2011 com ele fazendo seus contatos com o Hugo Chávez, ok? Então ele sendo colombiano, tá, a gente começou a fazer esse relacionamento. Acontece que com o tempo, principalmente quando o Maduro assumiu, ele passou a administrar uma rede gigante de importações
para o governo de Maduro. E foi aí que Maduro concedeu, então, a cidadania venezuelana. E mais do que isso, ele foi o empreiteiro de Maduro, ele se tornou uma espécie de ministro de Maduro, ele recebeu o título de embaixador da Venezuela, certo? Então ele foi muito valorizado. Neste momento, o governo da Venezuela está fazendo de tudo, ou fez de tudo até agora, né, tudo que era possível e muito mais, para proteger Alex Saab. Tá? E como eles não fizeram isso para ninguém, nem pro El Podio, eles foram tão preocupados, e olha que o El Podio tem muita informação, quanto para Alex Saab, certo? Então vamos lá, o que aconteceu? O Alex Saab estava em Cabo Verde desde junho de 2020. Quando ele desceu no aeroporto de Cabo Verde, a Interpol o interceptou, certo? E daí lá ele ficou preso. Na verdade, já era para ele ter ido para os Estados Unidos naquela ocasião, então mais de um ano atrás. Mas os seus advogados conseguiram uma dilatação aí de 16 meses para que ele permanecesse lá em Cabo Verde. Neste período, os agentes da justiça americana então acamparam lá, né, se estabeleceram lá em Cabo Verde e começaram a colher informações do Alex Saab sobre como que era, né, toda essa malha aí de atuação do governo de Maduro, principalmente na nossa região, né, latino-americana, como era o seu trabalho junto aos países latino-americanos e tudo mais, e até que se desenrolou então, né, com países da Europa e principalmente nos Estados Unidos. Qual é a relação com os Estados Unidos que deu isso, que foi o estopim, né, que gerou toda essa investigação gigante? Bom, vamos lá. Acontece que deixa eu ver, são todas as anotações, tanta coisa que eu coloquei assim. Acontece o seguinte, que ele é acusado pelos Estados Unidos de lavar 350 milhões de dólares para pagar atos de corrupção de Maduro através do sistema financeiro americano. Tá? E ele se envolveu, segundo a justiça americana, segundo o Ministério Público da Flórida, um parênteses, o Ministério Público de Nova York é o que pede a extradição do El Podio lá da Espanha. E o Ministério Público da Flórida foi o que conseguiu agora essa extradição aí do Alex Saab de Cabo Verde. Tá? 2 braços importantes de Nicolás Maduro. Então ele é acusado pelos Estados Unidos de lavar 350 bilhões de dólares para pagar atos de corrupção de Maduro através do sistema financeiro norte-americano. E ele é envolvido em corrupção de larga escala, tá? Como, por exemplo, construção de habitações populares, distribuição de alimentos e operações ilícitas com ouro venezuelano. Sobre essa questão do alimento, né, que eu coloquei aqui de distribuição de alimentos, tem um detalhe terrível, né, gente, terrível. Por quê? Porque ele é acusado de dirigir uma rede que explorava a ajuda alimentar que era destinada à Venezuela. Tá? Ele era o principal provedor desse CLAP, esse programa de alimentos subsidiados por Maduro desde 2015. Então eles faziam corrupção, assim, nesse patamar, sabe, de explorar a questão da fome na Venezuela. Né? Então algo bastante cruel. Cruel assim, um nível de corrupção que essa gente chegou, tá? Que esse Alex Saab junto com o próprio governo lá da Venezuela, ok? O presidente colombiano, né, se pronunciou e fez declarações muito fortes em relação a essa extradição aí do Alex Saab para os Estados Unidos. Ele falou o seguinte: é uma vitória contra o narcotráfico, a lavagem de dinheiro e a corrupção que propiciou a ditadura de Maduro. A Colômbia seguirá apoiando os Estados Unidos na investigação contra a rede criminosa transnacional liderada por Saab, né, que é o responsável, que é considerado agora o grande responsável pela crise humanitária e pela fome na Venezuela, ok? Então, gente, são informações, né, decisivas, ao que tudo indica, esse cerco está se fechando de uma maneira que
talvez muita gente não esperasse, né? Inclusive amigos aí de Nicolás Maduro em todos os países da América Latina devem estar a essa altura extremamente preocupados. E eu vou falar também agora sobre a relação aqui com o Brasil, o que o Brasil poderia fazer, né? Já que tudo isso está vindo à tona neste país vizinho, que teve relações muito estreitas com o nosso país até o governo anterior, né? Que foram os governos petistas. Veja só, há muito medo né, em todos os amigos envolvidos de Maduro, porque Alex Saab pode não apenas revelar informações de subornos, locais onde houve movimentação de dinheiro, preços inflados, mas porque ele era o eixo de muitos negócios que Maduro fez com os governos aliados. Né? Quem eram os governos aliados? Quem copiou quem importou o modus operandi de corrupção aqui no Brasil, importou da Venezuela? Foi o governo do PT, né? Porque como que a Venezuela, como que o Hugo Chávez desenhou o sistema de corrupção na Venezuela? Usando a PDVSA, né? A Petrolífera Estatal da Venezuela, que era de onde saiu todo o dinheiro para essa malha imensa aí de corrupção, que hoje ela se estende até a Europa, né? Virou uma malha ibero-americana aí de corrupção. Então, é exatamente o que nós vimos aqui, o que a Lava Jato revelou em relação ao governo do PT, que usava a nossa estatal petrolífera também, né, a Petrobras, para fazer, então, todo o financiamento, né, de coisas extremamente ilícitas aí que foram reveladas. Bom, hoje, no Brasil, nós temos, olha só, só algumas declarações aqui, voltando aos agentes que permaneceram esses 16 meses lá em Cabo Verde, recebendo informações do Alex Saab. Ele já forneceu informações detalhadas sobre essas transações financeiras de Maduro, e os agentes norte-americanos ficaram impressionados com a quantidade de detalhes que ele entregou sobre o regime de Maduro para obter redução das sentenças. Então, a justiça americana disse que até o momento houve uma cooperação do Alex Saab muito grande, tá, gente? Muito grande. Tanto é que enfim, que está lá na questão, na informação sobre a extradição dele para os Estados Unidos, de que ele não vai pegar prisão perpétua, enfim, de que teve redução mesmo aí, que ao que tudo indica, né, ele pode ficar em torno de 20 anos para menos preso nos Estados Unidos. Então tem as suas vantagens, né? E ele até chegou a ser cogitado em ser transformado em testemunha protegida, né, ao invés de cúmplice lá do Maduro. Então, uma certa altura, até isso foi ventilado, que Alex Saab se tornasse, então, uma testemunha protegida aí da justiça americana, para que se colocasse, aí, então, que mostrasse, né, toda revelasse essa estrutura, né, impressionante aí do regime de Maduro, relacionado com o narcotráfico, financiamento ilegal de partidos e de influência, né, tráfico de influências e tudo mais. Eles chegaram a dizer, gente, que eles estavam recebendo uma tonelada de informação do Alex Saab, e era então uma das testemunhas mais importantes. Bom, gente, agora temos uma informação assim bastante que eu não vi divulgada na mídia, né? Que eu encontrei no próprio PT, lá nos documentos do próprio PT existe isso, mas não vi isso ser explorado na mídia. O que é? Bom, em abril de 2021, um grupo que se chama Grupo de Puebla, que reúne ex-presidentes e lideranças latino-americanas, fizeram aí uma carta, um manifesto, se dizendo preocupados por algum motivo com a possibilidade de haver uma revisão das sentenças que libertaram Lula, tá, gente? Eu já vou mostrar agora a conexão com essa história do Alex Saab aí. Vocês entenderam? Eu vou repetir. Veja só, vamos voltar um pouquinho. Lula foi condenado pela Lava Jato, certo? Pela Justiça de Curitiba.
STF anulou toda a condenação, certo? Todo mundo, né, acompanhou, inclusive os únicos que votaram contra essa anulação dessas sentenças, da condenação de Lula, foram o quê? O Nunes, né, o Marco Aurélio e o Fux. Os outros todos votaram para anular, então, todas as condenações que Lula havia recebido lá da Lava Jato de Curitiba. Então, até aí, nós acompanhamos muito bem, todo mundo ficou muito indignado, o pessoal, né, nós achamos isso tudo um absurdo. Mas, por algum motivo, apesar de Lula estar livre, leve e solto, houve uma carta, né, redigida por este grupo de Puebla em abril de 2021, que por algum motivo eles expressavam a sua preocupação com a possibilidade de ter uma reversão das sentenças que libertaram Lula. Entenderam, gente? Então, tem uma carta, tem um documento aí destes líderes latino-americanos expressando uma preocupação com a possibilidade de uma revisão extraordinária das sentenças que libertaram Lula. Bom, nós não sabemos o motivo dessa preocupação, mas hoje, vendo tudo isso que está acontecendo, né, da possibilidade desses braços aí de Nicolás Maduro entregarem muitas informações sobre todas as operações do regime ditatorial venezuelano e que envolve todos os governos latino-americanos, né, inclusive da Europa também, nós nos perguntamos se há informações, né, tanto de El Podio Carvajal quanto de Alex Saab, que possam revelar ligações, né? Possam provar ligações ilícitas entre estes governos. Então, nós nos perguntamos em função do quê? Da proximidade tradicional, né, que Hugo Chávez, Nicolás Maduro têm com o PT até hoje, tiveram substancialmente com Dilma e Lula, enquanto eram governantes do Brasil, e agora nós nos perguntamos, né, se há informações dessas peças-chave, desse imenso quebra-cabeça, para que possam, de repente, trazer provas de ligações ilícitas com o que nós temos no Brasil. Então, o governo brasileiro o governo brasileiro atual deveria, né, estar bastante interessado no que está acontecendo com o nosso país vizinho, com o desmantelamento, né, desse governo venezuelano que está, né, à beira de ser desmontado, e todas as informações que estão vindo à tona ou que poderão vir à tona, né? Querer saber, descobrir o que há lá nessas informações, dessas peças, desses personagens que dizem respeito a nós. Por quê? Porque, já falei antes, o modus operandi do sistema de corrupção que foi descoberto pela Lava Jato aqui no Brasil é o mesmo que está sendo exposto lá na Venezuela. Né, exatamente a mesma forma, né, de agir que foi descoberto no Brasil e está sendo descoberto lá. Então, há novas informações, né, há informações, de repente, suficientes que mostram que haveria uma possibilidade de reversão das sentenças que liberaram Lula, ou então, né, de novas provas, novas acusações que mostram a intimidade destes governos, né? Então, nós precisamos saber e esperamos que o nosso governo esteja interessado. Este era um papel de quem? Era um papel das relações exteriores, seria o papel do Itamaraty, por exemplo. O Itamaraty, assim, né, gente, é muito esquerdista, né? Ele é muito cheio de diplomatas que veneram essa ideologia esquerdista. Então, é lamentável, né? Talvez seja por isso que eles não estão, talvez, dando tanta vazão ao que está acontecendo de grave aí junto à Venezuela. Mas também tem uma outra instituição que deveria estar
extremamente atenta ao que está acontecendo, que é a instituição Senado Federal. Os senadores que aí estão, que deveriam estar fazendo este papel, né, de se interessar sobre tudo o que está acontecendo, essa extradição agora do Alex Saab e a possível extradição do Podio Carvalhal, que deve acontecer também. Então, os nossos senadores deveriam estar pressionando, né, mantendo comunicação intensa com o governo dos Estados Unidos, com a Justiça da Flórida, né, com a Justiça de Nova York, para tentar entender ou descobrir quais as implicações para o nosso país, uma vez que sempre houve muita proximidade entre os nossos governos e o governo aí ditatorial da Venezuela, né, no passado. Então, nossos senadores, infelizmente, né, o Senado tem sido assim muito, nem sei qual seria a palavra ideal, mas tem sido muito inútil, né, para o nosso país em vários aspectos. Em relação à pandemia, nós não vimos os nossos senadores fazendo o papel que deveria ser feito. Qual era o papel deles? Né, proteger o nosso país, fazendo pressão e investigações, exigindo explicações da China sobre essa pandemia. Né, porque, afinal de contas, amanhã vem outra pandemia no Brasil, sabe? E não tem ninguém nos protegendo, não tem ninguém fazendo pressão, mostrando que aqui no Brasil a coisa não corre solta, que há autoridades, pessoas sérias investigando. Então, o nosso Senado não fez nada em relação a essa pandemia, né? Não fez uma pressão para a China, não pediu explicações, nada. Né? E pior ainda, né? Nós estamos vendo agora todo este cenário gravíssimo do que está acontecendo e nós não temos nenhum senador, que seria o papel de uma senadora, de um senador, estar aí atento a estes acontecimentos internacionais que diretamente nos dizem respeito, nos interessa, né? Então, gente, é muito lamentável que nós tenhamos aí uma relações exteriores atual que aparentemente, pelo menos até o momento, não está se manifestando ou reagindo a tudo isso, ou tendo uma postura, e principalmente em relação aos nossos senadores, que são os representantes. Nós não temos uma senadora, um senador que esteja acompanhando todo este desenrolar. É uma vergonha para o nosso país, né, gente? É lamentável, porque estamos aqui tentando entender as consequências disso e precisamos que nossas autoridades se interessem por essas consequências, né, que estejam acompanhando passo a passo o que nós estamos fazendo aqui, nós cidadãos comuns, né? Eu aqui, uma jornalista voluntária, ao contrário aí do que dizem, né, do que o pessoal da esquerda fica falando, eu não recebo nada, né, de financiamento, de recurso, de dinheiro público, nada. É um trabalho extremamente voluntário aqui, totalmente voluntário até o momento. Então, gente, isso que nós estamos fazendo deveria ser feito pelas autoridades aqui do Brasil, que infelizmente não fazem por algum motivo e até o momento não se manifestaram, tá? Muita gente está querendo que eu traga novamente todo o começo da história, todos os detalhes, inclusive tem muitos detalhes que eu nem comento aqui, às vezes por falta de tempo e também por não ser uma live, às vezes não é o lugar mais apropriado para você explanar tantos detalhes, porque quem está aí do outro lado da tela, às vezes não consegue acompanhar, né, fazer todas as conexões, então eu tenho que ser bastante objetiva. Mas muita gente me pede vários detalhes, né, sobre isso que eu realmente já levantei nas minhas pesquisas. Gente, eu tô tentando organizar, né? Eu também não tenho todo o tempo disponível do mundo para fazer isso, mas estou tentando organizar para colocar então num livro, num e-book, em algum documento, para que vocês tenham acesso e consigam fazer toda essa leitura, né, do que aconteceu até agora e das possíveis consequências que nós vamos ter daqui para frente. E principalmente, né, gente, coisas que vão influenciar certamente o quê? As nossas próximas eleições. Né, as nossas eleições presidenciais, que vamos eleger em senadores, deputados. Então, o desenrolar do que está acontecendo agora, né, essa extradição de Alex Saab, a possível extradição de Podio Carvalhal e eles entregando o que eles estão entregando sobre todas as conexões da Venezuela,
para o governo dos Estados Unidos, isso tem muita chance de trazer informações novas sobre o que aconteceu no Brasil, né? E provavelmente provas de pessoas que se envolveram, os nossos governos anteriores, o quanto eles estavam envolvidos nessa trama, né, impressionante aí que nós vimos que envolve não só os países da América Latina, como da Europa, né, gente? Como da Europa e Estados Unidos, né? Que aqui os americanos, a justiça americana está acusando deles terem usado o sistema financeiro americano para fazer uma série de ações aí ilícitas, né? Envolvendo todos os recursos, os dinheiros da PDVSA, de Maduro, do regime de Maduro. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela audiência. Essas são as informações que nós temos novas neste momento. Ainda tem mais detalhes aí, vamos ver se eu trago durante a semana para vocês e que mostram daí a conexão lá do Carvajal, do Alex Saab e dos governos petistas aqui do Brasil. Vamos acompanhando e vamos procurando entender o que significa cada peça deste imenso quebra-cabeça que nós estamos montando aqui, que eu estou trazendo para a gente poder fazer a leitura correta de todo este cenário. Tá bom, gente? Então, obrigada pela audiência, tenham todos uma boa noite e Deus abençoe cada um de vocês.